Olá, estamos mais uma vez com o programa no grupo Conhecereis a verdade vos libertará. Estamos aqui com a 13ª parte da compreensão de toda a raça humana, a raça Brasil, raça brasileira, né? Parte 13, como eu falei. E estamos aqui com essas 4 imagens, certo? As primeiras civilizações dos seres humanos na Adamá. Você conhece com o nome de Terra, mas nós temos desconstruído algumas pronúncias, e entre elas a pronúncia Terra, que quer dizer Gaia. Não tem nada a ver com o mineral, esse minério, o solo, chamado Adamá. Muito bem, eu estou aqui, conforme nós vamos passar o estudo com Maria Pereda, ela formada, PhD na triologia, e tem muito assunto bom para nos mostrar, nos falar. Eu gosto de acompanhar estudos com ela. De certa forma, dá para somar uns estudos. Claro que ela tem uma linha de pensamento, a qual ela formou-se assim, e dá para nós aqui junto desconstruir alguma coisa que ela fale, que eu, né, para quem não me conhece, Wallace Carvalho, moro em Manaus, Amazonas, Brasil. Sou conhecido como Yausha, Wallace Yau nas redes sociais. Dá para me desmistificar, assim como ela faz acerca da religião. Eu também desmistifico, desconstruo essa mitologia acerca de seres extraterrestres. Claro que eu tenho uma linha de forma de pensamento, a qual eu tenho procurado desmistificar e mostrar uma razão, né, que talvez por algum motivo ela tem uma mentalidade dentro da ufologia, dentro da esoterismo, dentro de tantas e outras ciências, né, avançadas, que sempre estiveram aí com o poder do Ruayal, o qual quer dizer sopro do eterno, sopro do Criador, tá? Então, conforme Maria Pereda ela for falando, eu, assim que puder, eu vou estar colocando aqui uma imagem, ou eu paro e tento colocar uma imagem e explicar acerca do que ela está falando, tá? Além das imagens também que ela colocar para explicar, e dentro da explicação dela, se caso eu perceber que eu não estou de acordo, eu também vou falar, né? Eu, antes de compartilhar os vídeos dela no canal e no Facebook, no grupo Conhecereis a Verdade, eu consultei Maria Pereda e pedi permissão. E sempre quando eu posto algum assunto sobre ela, eu marco ela para que ela veja se eu me excedi. Tudo bem, se eu tiver me excedido e ela se aborrecer comigo e pedir que eu retire, exatamente, eu vou retirar, porque é um trabalho da uma profissional, uma pessoa que eu dou respeito, porque ela fez por onde chegar, onde chegou. Então eu dou meus aplausos a Maria Pereda, ok? E toda a sua equipe também estão abençoados pelo desenvolvimento desse trabalho, que eu sei que dá trabalho,
Eu não sei fazer vídeo, não sei fazer uma apresentação, não tenho palavras eloquentes, né? Todos já perceberam isto, sou um pesado de língua, mas eu tenho um raciocínio, creio eu, pelo eterno Criador soberano, né? Não sou religioso, também não sigo nenhuma denominação e nem tampouco tenho um fundamento em livros, mas gosto de entender que tudo que há não é por acaso. Um eterno Criador, um soberano que deixa todas as coisas no seu lugar, este rege e administra e cuida de todos nós, seres humanos, muito bem. Então vamos continuar aqui com a Maria Pereira. Eu também já estou falando até demais. Eu quero mais é ouvir o que ela vai nos falar aqui e vamos acompanhar junto com ela, ok? Shalom a todos, que quer dizer salvação eterna. Sintam-se todos bem à vontade conosco e sejam todos abençoados com mais esta 13ª parte de estudo sobre as raças, sobre os seres humanos, né? Aqui o estudo que ela apresenta é sobre o elo perdido da humanidade. E no meu caso, nós vamos falando aqui sobre os primeiros seres humanos da primeira, segunda, terceira raça antes de Atlântida. E acredito que é nessa linha que ela vai começar a desmistificar, a desconstruir e construir, mostrando dentro de uma razão, raciocínio, uma veracidade, ok? Vamos lá. Perdido da humanidade. Esse elo perdido é um conhecimento de uma verdade que nos foi ocultada, porque a memória foi perdida. A memória foi perdida de uma origem em comum de civilizações muito mais avançadas que, devido a vários motivos, um deles que é o principal que eu vou mostrar para vocês, foi um cataclismo final por volta de 10. Deixa eu pegar esse gancho de Maria Pereira, falar que foi um elo esquecido. Na verdade, o governo, que eu falo dois, que é o governo religioso. Quando eu falo governo religioso, eu estou falando todas as denominações, todas as religiões. Quando eu falo governos, dois governos, que é o religioso e o governo legislativo, que é o que está aí regendo, reinando, comandando, de certa forma, né, apoiando e mantendo o religioso, né, o governo religioso. Eu acredito que eles com a ciência do entendimento que eles também têm para reger todas as nações, assim cada um com a sua pátria, eles tiveram entendimento que para guiar a humanidade fora do conhecimento deste que eu vou falar aqui e do que ela vai estar falando também, eles criaram um miticismo, criaram um pavor, um terror e um medo. E com isto eles abafaram este elo do início das raças. Nós vamos falando aqui de um assunto há mais de 200 milhões ou bilhões de anos atrás. Então, para a sociedade hoje, eles ocultaram isto porque eles tinham um conhecimento e entendimento que se a humanidade, as primeiras que tiveram esse conhecimento, elas construíram coisas grandiosas, coisas tremendas. Então o que eles fizeram? É melhor a gente controlar a mente, controlar os seres, do que deixar os seres à vontade e eles agirem por conta própria da forma como eles quiserem. Então eu entendo que aí criou-se uma matrix que eles passaram a controlar e a dominar através destes dois governos, que é o legislativo e o religioso, tá? Então, isto eu acredito que o acadêmico não
toca nesse assunto, não entra nesse assunto, por causa que há uma necessidade de manter os seres humanos dentro de uma caverna, dentro de uma matrix, com a mente ali cauterizada, com um engano de um misticismo, para que eles fiquem neutros, neutralizados e não entendam, não busquem, não saiam do controle. Mas infelizmente isso chegou ao fim do ano 2010 para cá. Chegou uma restauração, uma renovação de toda a consciência humana, e isto tem se aumentado, se evoluído cada vez mais. Vamos continuar com a Maria Pereda. 1400, 10.600 a.C., que afundou as porções finais de terras que tinham um conhecimento muito mais avançado, dadas as construções megalíticas que eles faziam, eram donos de uma grande tecnologia. E provavelmente existem agora várias teorias de grandes pesquisadores, até PhDs, coisa que não era muito comum deles se aventurarem nisso, falando que houve um grande impacto com a Terra de alguma coisa, talvez algo que veio do espaço, ou então algo que gerou um deslocamento do eixo da Terra, que teria sido exatamente no final do período chamado de Pleistoceno, quando o descongelamento do Pleistoceno estava acontecendo, então os níveis do mar já vinham subindo naturalmente no processo gradual, e provavelmente ou foi provocado, ou por causa de um impacto, ou ocorreu um mega terremoto na Terra. Então esse mega terremoto, a suposição ele ocorreu porque o eixo da Terra foi deslocado entre 23 e 24 graus, então dependendo do período que você vai encontrar, você vai dizer 23 graus e meio, de 21 até 24, então o mais considerado é 23 graus, em média, que é o eixo da Terra que ficou inclinado. Então houve o deslocamento do que se chama de Polo Norte. Você tem o Polo Norte magnético e o Polo Norte geográfico. Então houve um deslocamento do magnético. Então a Terra sofreu uma escorregada para o lado. Isso fez com que um grande terremoto ocorresse, ou uma sequência de grandes terremotos. A elevação do nível do mar, nesse caso, já chegou até 100 metros. Então, maremotos incríveis, tsunamis gigantescos varreram regiões, como é o que aconteceu no Peru. Não só Peru, mas você pode ver que na esfinge de Gizé esteve debaixo d'água por milênios. E essas são as marcas na esfinge de Gizé. Portanto, ela é muito mais antiga do que 10 mil anos, e o que se considera que ela foi construída, né, e toda a civilização, oficialmente falando, do mundo, Parou aqui. Desconstruindo esse miticismo de que as esfinges, que as pirâmides foram construídas pelos hebreus escravizados 400 anos, isso aí não passa de um miticismo, de uma história contada com E minúsculo, dentro dos livros bíblias ou livros religiosos. Por quê? Por que falo isso? Primeiro, porque essas obras, elas já existiam quando os egípcios saíram do Brasil para a região da África, que se chama-se hoje África, que seria também conhecido, que é conhecido como o Oriente, né? Então, quando eles saíram para lá, esses monumentos já existiam, que as primeiras civilizações Atlântidas e anti-Atlântida construíram. Então, não deixa de ser uma mentira, né? Maria Pereda está sendo bem educada aí, né? Por isso que ela dá um ar de riso e faz entre aspas, né, a história, que infelizmente hoje existe já carbono,
existe o data carbono, existe já a ciência, existe arqueologia séria. Então não dá mais para engolir uma mentira dessa, tá? Isso é um mito acerca dessas construções. Isso aí são construções que bilhões de anos já havia sido construída. Considerada como tendo surgido com grande, digamos, conhecimento em 5.000 a.C., mais ou menos, e a partir de 3.000 construíam grandes construções. Isso realmente é uma forma de contar uma história e não contar uma história, porque você ainda tem homens de Neandertal por carbono 14 e por estudos diversos com 12.000 anos de, digamos, encontrados seus restos. Então, se você tinha um homem de Neandertal ainda em 12.000 anos, 15.000 anos, aí o pessoal fala, não, era 20. Bom, que fosse 20, né? Porque os acadêmicos têm esse probleminha de não dá para publicar um trabalho se não fizer uma continuação da história inventada sobre a humanidade. Então, academicamente falando, eu sei bem disso, você é obrigado a contar a história numa continuação dos colegas anteriores que se colocou como aceito. Se você sai dessa regra, você perde seu emprego, né? Você é proscrito, colocado de lado. Para você se manter na profissão, você tem que continuar com a mentira. É assim que funciona, pessoal, infelizmente, e poucos acadêmicos, com poucas universidades, permitem cair um pouco hoje em dia para novas possibilidades, mesmo que de forma suave. Então, no caso do homem de Neandertal, sabemos que esqueletos foram encontrados com uma datação de até 10.000 anos antes de Cristo. Bom, de qualquer forma, o Homo sapiens é muito mais antigo do que se conta. Essa é uma outra questão. Ele tem muitas centenas de milhares de anos antes da história oficial, mais ou menos 130.000 anos antes de Cristo, coisa assim. Então, o homem já existia, civilizações já existiram na Terra há milhões de anos antes da história contada. Então, o que aconteceu é que isso se apagou, né? E o que se encontrou de informação, depois desse processo de destruição que praticamente varreu o mundo, num cataclismo como esse, o pouco que sobrou, os sobreviventes que levaram o seu conhecimento e levaram sua tecnologia, se passaram a todas as áreas do planeta. Eles foram do Ocidente para o Oriente, Norte para o Sul e por aí assim, então migraram em regiões mais altas que ficaram a salvo desse processo de inundações e conseguiram sobreviver aos choques de terremotos constantes que devem ter se seguido por dezenas de anos. Isso fez com que sítios megalíticos fossem rachados no meio. Megalitos com centenas de toneladas de rochas extremamente rígidas, feitas de carbono realmente, já quase no nível de um diamante, que só podem ser cortadas por diamante, como se encontra em sítios do Peru, como eu vou mostrar para vocês, tivessem sido quebradas, rompidas. Isso só poderia ter acontecido com terremotos de escala acima de 10 em uma constância para conseguir quebrá-las. Então, sim, nós temos mais do que provas de que o elo perdido da humanidade é uma civilização que existiu antes do que se considera na história, centenas de milhares de anos antes, e oficialmente não se pode dizer nada, mas com várias correntes filosóficas dizendo que vai até talvez 1 milhão, 1,5 milhão de anos antes do que se conta oficialmente. Independentemente da datação, o que nós vamos fazer é olhar então a questão das provas. E provas existem, né? E é isso que nós vamos olhar hoje. Então vamos lá. A primeira, que talvez seja mais simples, deixa eu começar por uma coisa que é um raciocínio. Eu sempre uso um colega que é chamado de Richard Cassaro. Ele é muito bom. Eu vou me encolher aqui, pessoal,
Eu vou começar suavemente pelo Richard Cassaro, depois eu vou colocar o meu querido Brian Foster aí. Vou começar pelo Richard Cassaro, vou ficar me encolhendo aqui, tá? E vou ficar contando para vocês o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo que, vou parar aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Volta. Então eu vou voltar de novo aqui, para poder parar. Aqui, ó, para, aqui. Vocês estão vendo as semelhanças de culturas que nunca, supostamente, se encontraram, não só porque pertencem a dois lados do globo, né? Então, pré-inca, ou incas, né? No Peru, que faziam construções megalíticas iguais às egípcias, com o mesmo tipo de matemática. O interessante é que os incas nunca desenvolveram escrita, né? Então, da onde saiu o povo que não desenvolveu a escrita? A capacidade matemática de fazer algo do nível de pirâmides. Obviamente não foram os incas, isso já está definido, né? Então, historicamente, os historiadores criaram um conto chamado de pré-incas. Pré-incas pode ser um monte de hipóteses, um monte de gente que não se define quem é. Então, esses pré-incas foram os que desenvolveram as pirâmides, supostamente, né? E você tem na região de Paracas, no Peru, o que se pode chamar de pré-incas, que eu vou mostrar para vocês em breve, né? Com outro vídeo. Então, vamos por partes. Vamos evoluir. Então, em duas áreas do globo terrestre, você tem, não só, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui, de incas, ou pré-incas e egípcios. Você tem na Guatemala, Honduras, Nicarágua, América Central e México, América do Norte, o mesmo sistema de estruturas de pirâmides. Você tem na China o mesmo sistema de estrutura de pirâmides, né? Em cada uma dessas regiões passa de 200 pirâmides por região, né? Então flutua entre 200 a mais 150, dependendo da região onde você considera. Então essas regiões não estão disponíveis para acesso, boa parte delas, exceto no Egito, onde a história contada ficou reinando. E uma coisa que é importante para vocês entenderem o que eu vou falar aqui é o seguinte: ocupação de um local não significa construção do local. Então nós temos uma confusão aqui histórica que os historiadores, os arqueólogos não levam em consideração. A ocupação de um local, o pessoal chega lá, um novo povo, chega a uma região e encontra construções megalíticas semi-destruídas devido ao cataclismo que a destruiu. Aquele povo que a construiu desapareceu, varrido pelo cataclisma, pelos terremotos, pelos tsunamis, como aconteceu ali em Tiwanaku e Pumapunco, no sul ali do Peru, no sul do Lago Titicaca, na borda com a Bolívia, né? Aí você tem o Lago Titicaca. Então é nítido que o Lago Titicaca varreu em tsunamis a região de Tiwanaku e Pumapunco, acompanhando os terremotos de alto índice de impacto. Então, com terremotos e tsunamis com mais de 30 metros de ondas que varreram a região. Varreram seu povo, destruíram as suas cidades. Depois de dezenas de milhares de anos, surge um povinho, Homo sapiens, pequenininho, eles eram bem maiores, chegando a 2 metros de altura, chegam os pequenininhos de 1,5 metro, ocupam o local e começam a pegar as pedras que estavam destruídas, colocando as pedrinhas em cima, junto com o barro, grudando as pedrinhas redondinhas, quebradas, do cataclismo que ocorreu sobre os megálitos gigantescos de dezenas a centenas de toneladas que estão espalhados pelo chão. Então, é nítido a diferença entre um sistema de construção que não utilizava cimento ou barro para ligar, usava megálitos de dezenas a milhares, dezenas a centenas de toneladas, versus um pessoal que chegou depois colocando pedrinhas, reconstruindo o local. A mesma coisa ocorreu com o Egito. A esfinge, né, de Gizé, aquele corpão de leão com uma cabecinha de faraó, cabecinha pequena de faraó, não é mesmo? Então quem chegou lá foram os egípcios depois,
encontraram a esfinge, ocuparam o local e esculpiram numa cabeça, provavelmente de um leão, o rosto de um faraó, tá? Então é isso assim, ocupação não significa construção. Então, bom, deixa eu aqui aproveitar e dar uma reconstruída no que a Maria Perida está explicando aqui. Está bem nítido aqui, ó, que aqui existem as pedrinhas, aqui existem os megalíticos. O que é um megalítico? São pedras de toneladas, 30 a 40, 50 toneladas. Enquanto aqui, ó, tem pedras menores. Então, se vê que aqui foi uma outra construção, uma outra civilização. Agora, quando se fala assim cataclisma que houve, né, dentro desse vídeo eu vou colocar um link. O link é sobre Ponte Oculta, fala sobre Enlil VIII. Então é uma história que é muito pesada, essa história, e grande, né? Eu vou colocar o link para você ver. E o que nós estamos falando dentro desse estudo no grupo do Conhecereis a Verdade no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, o que nós estamos falando? Que a cada 360 mil ou 360 milhões de anos, a Adamá, ela passa por um processo este que as Atlântida, ou melhor, perdão, as Américas, que são as 7 ilhas, grandes ilhas, elas se afastam, formando-se os países, os continentes que existem hoje. Nesse decorrer de 360 milhões de anos, no que ele, não sei se você já deve ter pesquisado isso, se não pesquisou, pesquise sobre o movimento da Terra. Eu falo Adamá, porque Terra é Gaia. Você vai encontrar esse estudo que vai mostrar para você que agora, esses 360 milhões de anos, ela faz esse processo, ela vai e volta, só que agora ela está voltando. Exatamente, nós estamos dentro dos 360 milhões de anos que aconteceu um chamo dilúvio de Noé. Só que dentro desses estudos, que nós estamos no 13º, desconstrói e diz que não, é balela, é uma historinha com E minúsculo da religião. Isso aí não é mito. Não. Houve um dilúvio? Houve sim, mas não como conta a Arca de Noé. Aí já foi pro saco, aí tá descartada já essa história aí. Muito bem, houve sim um cataclisma, mas existe um lugar, existe um local que nunca foi inundado, que nunca foi a fundo, onde tudo começou, onde tudo iniciou. Eu não sei se ela vai falar isso aqui, tá? Eu não me lembro muito bem, eu já assisti esse vídeo dela 2 vezes, mas eu não me lembro, eu sou muito fraco em memória. Mas eu quero deixar bem claro que agora, nesse exato momento, nós estamos em 2018, e essa renovação, essa restauração da consciência humana começou em 2010. Eu quero dizer que está acontecendo isso agora com a Adamá, né? Por exemplo, aqui o Amazonas, já mais de 300 mil quilômetros o mar já adentrou no Amazonas, ou seja, já desbarrancou. O mar está avançando, assim como você está vendo vários locais onde a Adamá está se fendendo-se, se abrindo-se e se afastando-se, e alguns lugares sendo inundados.
outros lugares desaparecerão. Então eu tenho falado muito sobre esse assunto, né? Sobre o movimento. Não chamo cataclismo, mas na verdade é um movimento que a Dama faz. Em que quando ela vem voltando, as Américas, as ilhas, elas vão submergindo-se, de forma que fica um local, um lugar, aonde sempre foi e sempre será e sempre é o trono do Eterno, o trono de Iau. Vamos continuar mais um pouco com Maria Pereda. Vamos diferenciar isso na cabecinha e vamos continuar aqui. Então, continuando aqui com esse vídeo, múmias, vou parar de novo, né? Múmias egípcias, múmias pré-incas, exatamente o mesmo padrão. E note, as múmias pré-incas, seja lá o que for pré-inca, tinham cabelos ruivos. O que ela está querendo dizer? Que há uma cultura incas, egípcias, há uma construção muito parecida de pirâmides, em altura, em espessão, a espessura dos megalitos. Então, o que ela está querendo dizer que é uma cultura, é uma ciência, é uma religião muito parecida com povos que aparentemente um distante do outro, mas aparentemente sendo o mesmo, a mesma criatura, a mesma criação. Agora, o que eu quero dizer? O que Maria Pereda não buscou conhecer a raiz dos incas. Os incas são os tupis. Os tupis, eles vêm dos lemurianos. Os egípcios também são lemurianos, assim como os fenícios também são lemurianos. Lemurianos, eles surgiram depois de Atlântida, depois do cataclisma. Então, o que está faltando é a consciência que isso ela vai chegar um momento que ela vai entender que por que são parecidas as múmias, por que são parecidas as construções, porque é o mesmo povo. Ah, não, aquele povo morreu, desapareceu. Não desapareceu não. Toda vez que tá para acontecer algo com a Adamar, veja o que está acontecendo. De 87, em 78 veio para o Brasil quem? Os Kuwait. Aí por causa da guerra. Aí depois veio o Irã, né? Iraniano. Aí depois veio os ali o pessoal do Iraque, do Saddam Hussein, né? Agora, o que vem para o Brasil? Os muçulmanos. Aí vem os haitianos. Chegaram também agora os venezuelanos, os colombianos. O que está acontecendo? Todos vindo para onde? Brasil. Para acontecer novamente uma consciência, como está acontecendo agora. Para acontecer novamente um povo que vai escapar do que está prestes a acontecer. Então, este povo, quando tudo passar, eles não vão esquecer a sua cultura, não vão esquecer a sua ciência, nada do que eles fizeram. E eles vão voltar novamente a construir, vão voltar para suas terras, lá para sua localidade, onde eles sabem para onde fica, e vão recomeçar tudo de novo. Então é isso que acontece. Veja como ela está tentando uma explicação aqui. Ruivos, né? A grande maioria eram ruivos, alguma coisa de loiro, olhos azuis, cabelos ruivos. Então existia a influência de um povo igual na China, ali na região de Sichuan, onde tem dezenas de pirâmides, né? Onde você tem uma história muito importante da história da China, né, da unificação da China através da região de Sichuan, né, onde o imperador tinha um interesse em informação. Essa região cheia de pirâmides, da toa que ele tinha, né, interesse em informação,
ele tinha o conhecimento de que ali houve um povo que eles consideravam vindo do céu e que era um povo de cabelos claros, ruivos e loiros, de olhos azuis. Tanto assim que essa lenda suposta está gravada em vasos de cerâmica, com aquela porcelana chinesa ancestral. Ou seja, essa história de que na China existiram esses semideuses que estiveram por lá, seres que tinham maior conhecimento. Interessantemente, na região dessas pirâmides Sichuan, que foram tão assim proibidas do conhecimento, só foram liberadas para o conhecimento quando o Google Earth mostrou via foto, né, de satélite, aquelas pirâmides gigantes que haviam nessa região da China. Aí não teve o que dizer, e aí se permitiu alguns arqueólogos e antropólogos, como o caso de um inglês e sua equipe, encontrar essas múmias com a mesma aparência da que você está olhando aqui à esquerda, que estavam em volta da região dessas pirâmides, enterradas ali, mumificadas, ao lado dessas regiões dessas pirâmides de Sichuan. Portanto, esse foi um povo descendente de um outro povo que sobrou de um cataclismo e que carregaram informação com eles. Depois eles acabaram se misturando com os povos locais e gerando descendentes, perdendo essa informação que eles tinham com o tempo, passando essa informação aos poucos e perdendo-a com o tempo. Depois, então, o que era conhecimento se transformou em religiosismos. E quando as pessoas perdem a informação científica, elas passam a criar formas de explicar aquilo que era feito e elas não conseguem mais fazer através de um mito e de uma religião. Okay? É assim que se formaram os mitos dos deuses do Olimpo, assim que se formaram religiões por causa da perda do conhecimento. Da mesma forma, quando você adquire o conhecimento, a religião em si, ela vai se perdendo também, porque ela perde sua função. Porque o conhecimento te traz uma reconexão muito mais potente do que uma religião que te revela algo que não é sua própria autodescoberta. Isso é um outro tema. Vamos por partes, que aqui o nosso tema é outro, né? Eu não vou falar agora aqui e nem mostrar a imagem, que eu sei que ela vai tocar de novo no assunto, sobre os cabelos vermelhos, né, e loiros, pele claras. Assim como também ela mencionou que os de pele claras e cabelos louros são filhos de deuses, eram considerados assim pelos incas, mas nós já tivemos essa história e entendemos que os descendentes dos Atlântidos, os que sobraram, que escaparam desse cataclisma, assim como outra parte da primeira, segunda, terceira raça, era uma raça superior, super inteligente, que dominava a Goétia, dominava todo o esoterismo, toda a ciência do Huayao, do sopro, do fôlego da vida. Então estes construíram espaçonave, base, e fizeram coisas grandiosas. Então daqui a pouco, quando ela vai mostrar uns crânios, ela vai mostrar algumas coisas aqui. Começou a falar sobre múmia, né? E já começou a falar sobre deuses que desceram, né? E eram poderosos. Então quando ela for falar isso novamente, mais para frente, então eu vou mostrar umas imagens também, umas fotos, para tentar desmistificar esse pensamento, essa linha de pensamento que gerou a ufologia, ok? Vamos andar aqui com o Richard Cassaro, que eu tenho várias coisas para mostrar. Olha, mais múmias, Egito pré-Inca, né? Olha só os temas de máscaras, né, funerárias dos dois lados, os colares. Bom, ela está mostrando construções, mostrando múmias, mostrando colares, semelhanças entre raças que habitam distantes, mas que ao mesmo tempo há uma semelhança de cultura. Por quê? Porque é como da primeira, nós estamos no 13º, tá, pessoal?
Do primeiro, é bom você começar do primeiro, para você entender o que eu estou querendo te passar, que esses povos todos surgiram de um só. Então por isso que eles têm essa semelhança de um só, e por isso que eles têm essa cultura, têm essas construções iguais, semelhantes, porque foi essa informação que eles tinham já, entendeu? Dentro de si. Então, independente do local para onde eles foram, eles construíram aquilo que eles já tinham em mente, que eles já tinham sido passado para eles de povos e outros povos também antes deles, tá? E nesse vídeo acredito que nós vamos desconstruir tudo isso aqui, né? A construção megalítica dos dois, utilizando exatamente, eu vou falar um pouquinho sobre isso já, esse tipo de megálitos com perfeição. Esse sistema trapezoidal entre a construção não é só entre Incas e Egito, é em toda a Ásia, pessoal. Porque raios esse pessoal construía nesse sistema trapezoidal, né? Todos eles. Existe uma informação em comum entre todos os povos. Aí vamos em portas que você vai encontrar em passagens, os crânios alongados, que é claro que eu vou me deter um pouquinho mais, que quando nós somos ao Peru, nós vamos para Paracas, os obeliscos, que tinham um objetivo na época em que eles dominavam a energia livre, então, tanto no Egito como no Peru, como em sítios como na Tailândia, Camboja, né, que eu não vou falar de todo mundo aqui, porque não vai caber hoje, a live não é para ser tão demorada assim. Você tinha o conhecimento da energia livre produzida por diversas formas, e no Peru especificamente era pelo som, né? Vou mostrar para vocês. Então, o som produz a eletricidade. Existem várias maneiras de produzir energia livre e várias formas de fazer isso, como várias tecnologias foram usadas por esses povos para construir essas megálitos, várias formas de construção, mas no caso do Peru é nítido, e eu vou mostrar, era pelo som, tá? Vamos lá. E os obeliscos são para transmissão e recepção de energia. O mesmo tipo de a questão do terceiro olho e a questão do animal no terceiro olho, ou seja, uma representação do estado do despertar e do conhecimento. Então, para os pré-incas, a visão da serpente, que era para o Antigo Egito, que era a serpente da sabedoria, que depois foi incorporada para o catolicismo, o judaísmo, como uma visão negativa, e eu explico isso no método da integração em detalhes para os meus alunos, né? Embora a serpente, na verdade, não tenha nada de negativo, ela tem a consciência da matéria, o conhecimento da matéria, é a consciência que sabe exatamente a configuração daqui onde estamos e que está pronta para receber uma consciência superior e fundi-la na Terra. E aí vem a luta do ser espiritual, da consciência de cima, com a consciência de baixo, que, feita de alguma forma, se pode chamar sob uma manifestação do ego, mas não só. Instinto, o conhecimento de um padrão de configuração da matéria é a representação da serpente. Ela não tem nada de ruim, pelo contrário. Quando você une a serpente, o conhecimento dela, com o conhecimento superior e domina esse sistema, aí está o ser iluminado. É por isso que o faraó tinha, por detrás dessa máscara, uma cauda de serpente que vinha pela coluna vertebral dele, 33 níveis, né? Para que a serpente estivesse aqui em cima e o símbolo solar, ela colocado acima da sua cabeça. De outra forma, no caso do pré-inca, eles consideravam a coruja, né? Porque a coruja é igual o símbolo que eu utilizo no método da integração, ela é a simbologia perfeita do Vesica Piscis, ou seja, dois mundos se encontram e formam um terceiro. Esse terceiro, que fica no centro dos dois olhos da coruja, é a manifestação da realidade que você vive. Você vive aqui através da regra do 3. Eu já expliquei isso em outros vídeos, não dá para eu me estender demais aqui. O interessante aqui não é a informação em si, para eu explicar tudo isso não dá, porque eu já venho em partes e no método da integração eu dou isso em detalhes. O meu objetivo aqui é mostrar as semelhanças, e as semelhanças não são
por acaso, há um conhecimento em comum para esses mesmos povos, ok? Continuando. Veja que interessante. Esse tipo de construção, como é que você tem aqui à direita, você tem isso dentro da grande pirâmide, né? Isso tudo é baseado em energia livre. Então, o som que produz eletricidade, esse negocinho de, né, escadinha, assim, tique, 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 escadinha, é igualzinho você tem nas muralhas de Sacsayhuamán, no Peru, que eu vou mostrar já para vocês, aonde era produzido através do som energia livre. Então, com esse tipo de construção, você utiliza o som e a energia livre é mais, digamos, facilmente produzida, por isso que eles preservavam esse tipo de construção para a manutenção da energia livre através do som. Lírica. Vamos lá. Lírica. Para Inca e egípcios, veja o que se chama de portais trípticos. Um maior ao centro, 2 menores na lateral, né? Não só no Peru, mas isso está no mundo todo. Isso é outra coisa que é o tal. Então, entre as rochas, existem esses símbolos, mas não eram símbolos puros do tal, né? Tal, que é uma letra tal, né? Que foi depois, digamos, nomeada como a representação da cruz para os povos pagãos. Blá, 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 nada disso. Na verdade, esse símbolo era exatamente um dispositivo que se colocava entre as rochas, num sistema de grande construção, uma rocha enorme, para que ele emitisse ressonância, um som que gerava ressonância com a rocha, e a rocha então era gelificada e levitava, era levada quando eles queriam, e num novo som cristalizava ela. Essas rochas todas são, nitidamente, elas são moldadas por um processo sem molde, moldadas através de cimática. O som gera a forma, mas ao mesmo tempo o som em ressonância desmancha. Isso é ciência, pessoal, isso já se conhece. O som entrando na ressonância gera uma onda de elongação, né, que desmancha a estrutura original e faz com que em um outro comando ela se cristalize. Então, a forma que você quer, você pode dar através do som. Aliás, nós somos o produto do som. O universo todo é formado, a forma, a geometria sagrada, a manifestação da forma. Dessa forma como ela está explicando, eu concordo plenamente. Na triologia, que é o som, o número e as letras. E letras maiúsculas, tá? Não existe letra minúscula, a não ser para desconstruir, a não ser para diminuir a potência da letra, a potência do número. Não existe número minúsculo, não existe partituras musicais, líricas minúscula, não existe. Então, na triologia, eu ainda não vi a Maria Pereda comentar sobre isso. Tanto é que os alfabetos fenícios, os alfabetos egípcios, assim como os semíticos, os mais antigos, como possa dizer, eles não são minúsculos. O minúsculo surgiu agora numa época desta, já agora, através da Latina Vulgata. Então é importante você entender sobre o som, nossos corpos, nossa respiração, bater do nosso coração, ele é 432 Hz, que é a mesma frequência do universo. É isso que ela está explicando agora e eu concordo plenamente com isso. Então por isso eu não escrevo com letra minúscula e estou ainda em busca da letra sagrada, que não é hebraico, não é fenício, não é a semítica, não é, tá? A gente já tem uma ideia do que realmente é a letra sagrada e estamos em busca dessa letra e para poder passar uma boa informação. A matéria, a matemática divina, ela vem do som, tá? Eu vou dar um curso em breve para vocês sobre a tecnologia do som
Eu acredito que vai ser em julho, né? Estou vendo direitinho com o Instituto Freedom, e nós vamos trabalhar toda a tecnologia do som e, inclusive, fazer um trabalho interno com esses gongos, sinos tibetanos, com uma parafernália toda, sabendo o que estamos fazendo. Meu foco nunca é a espiritualidade, embora acabe caindo nisso. Meu foco é trazer à luz a informação e explicar por que ela existe, né? E então dar os dados que fazem com que você entenda o que é um mantra, né? Por que você fica fazendo sons, o que isso gera no seu organismo, como produz energia dentro de você, como gera o alinhamento da coerência dos dois lados do cérebro, né, humano, como você alinha a mente terrena com a mente do coração, esses processos todos, e gera elevação de você, aumenta o metabolismo, aumenta a energia. Esses processos todos eram conhecidos em um passado, como era o caso que restou, né, o pouco que restou, o próprio Pitágoras adquiriu do Antigo Egito, sobre som, tons, cores e matemática. Esse foi o último que teve esse conhecimento. Depois disso, se perdeu completamente. Mas o conhecimento de fato, de grande escala, era o que esses povos desconhecidos, que vieram como resultado de um cataclismo mundial, né, que os varreu, mas que gerou seus descendentes. Esses povos, por exemplo, a teoria dos Atlantes é o que leva a essas regiões todas. Então você tinha Atlântida e Lemúria, e você tem todas as suas construções destruídas. Por isso é difícil de entendê-las, mas é fácil de ver que existe algo que esses que ocuparam a região eram incapazes de fazer igual, porque é difícil para a gente até hoje, pessoal, tá? Vamos continuar aqui. Aqui a questão do Deus universal, né? Então sempre a divindade dual. Então você tem sempre segurando uma polaridade. Então eles sabiam da polaridade, sabiam que tudo aqui é feito, existe na matéria através do positivo e o negativo, né? E isso está presente no Egito, nos pré-incas e em todo o mundo. Então, agora, por que ela está batendo nessa tecla? A semelhança das construções, a semelhança da religiosidade, a semelhança da crença. Por que ela está batendo isso? Porque é como eu estou te dizendo, todos vieram de uma só raça, todos vieram de um só povo, de uma só Adamá, de um só local. Onde? Brasil. Qual o povo? Lemuriano, depois dos Atlântidos. Qual era essa cultura? Essa cultura, eles sobreviveram aqui na Adamá, chamada Brasil, propriamente dito, na região amazônica. Então, ela quer entender como pode, em vários locais da Adamá, conhecida como o mundo, existe essas construções, essa semelhança, essas imagens. Como é que existe? Porque eles aprenderam essa informação aqui, quando foram gerados aqui no Brasil, né? Então, se você acompanhar conosco da parte 1 desse estudo sobre as raças, você vai entender, tá? Nós estamos no 13º, como eu estou falando, e você acompanhar desde o primeiro, você vai entender o que ela está querendo. Como é que é isso? Como é que pode essas semelhanças de megalitos, essas montagens? Por quê? Para quê? Como é que eles montaram isto? Então veja, tudo que eles fizeram antes era com som, era com o poder da ciência, de um conhecimento que eles tinham, que hoje é conhecido como Goetia, é conhecido como esoterismo, é conhecido como feitiçaria, bruxaria, magia. Mas isto eles tinham em comum por ser imagem e semelhança do Eterno, como nós somos hoje ainda. Por que parou de acontecer? Por que parou de fazer? Por que pararam de ter então essa consciência que agora está voltando? Porque deixaram-se
levar por um governo, pelos governos religiosos e o governo legislativo. Quando o ser humano faz isso, então ele deixa de ser guiado pelo eterno Criador, que está onde? Que está dentro dele mesmo. Então essa consciência agora está chegando novamente, em que as pessoas estão saindo de religião, estão saindo desse estudo acadêmico, que é que vem do governo legislativo, e está buscando em si própria o conhecimento de si próprio, e está chegando essa consciência e regeneração de toda a raça. Existe uma informação, veja bem que interessante, o Osirion, né, no Egito, e acho que está invertida a foto, por sinal, acho que o Osirion da esquerda e o Pré-Inca é o da direita. O Richard Cassara acho que pisou um tomate aí, mas está tudo bem. De qualquer forma, você vê o mesmo tipo de construção. Elas são simplesmente idênticas, o mesmo tipo de sistema de barcos que você tem no Lago Titicaca, né, à esquerda, você tem no Egito, barco de junco, mas precisava ser a mesma cara? Incrível, a ressonância morfogênica. Existe uma ressonância que sobrou de uma coisa que se sabia que existia, uma verdade perene, um conhecimento, e esse conhecimento, ele renasce no homem que nunca teve contato com aquilo, porque existe um campo de informação universal que leva essa informação para você. E essa informação, ela é passada através do seu DNA. Então, esses descendentes desses seres, eles se lembram, porque o seu DNA traz a informação para eles, né? Então, isso é uma longa história, a questão do DNA, memória perdida, isso é um outro assunto para um curso, né, dentro do método da integração, que também não cabe aqui, basta eu soprar para que você tenha uma ideia, tá? Então, vamos continuar aqui rapidinho. Então, novamente, os deuses, né, divindades que voam, as espirais, né, veja bem o tipo de construção, é a mesma, né, a visão das serpentes, as serpentes, né, a divindade, os megálitos sempre, né, sempre o mesmo tipo de tecnologia aprimorada, tá? Então, esse aqui, ó, olha só o tamanho disso aqui. Veja bem, por que cargas d'água um pré-inca iria querer fazer esses megálitos gigantes, deixando esses outros pedacinhos de retângulos inseridos dentro desse outro retângulo maior, né? A troco de quê? Veja bem, isso se formava durante o processo da ressonância. A ressonância era a cinética da forma pelo som. Então ocorriam esses pequenos mini brotos de megálitos, né, digamos, retangulares, dentro dos maiores. Então, algum erro no processo acabava gerando um brotamento. Então, você vê que é como se estivesse brotando. Então, isso aqui tudo era feito através de uma geleia de rochas e depois formava o tom certo, gerava essas rochas sem junções, com perfeição, e sem sinal de martelinhos, tá? Aliás, vou mostrar para vocês sinal, as provas de que maquinários foram usados não só aqui, mas na cidade de Petra, por exemplo. Que Petra é outra história que se conta e se mostra uma fração minúscula daquilo que ela é, né? Então, eu acho que aqui do Peru eu já mostrei. Olha só o tamanho disso. A troco de que alguém ia construir um negócio desse? Olha o tamanho, né? Então, vamos lá. Eu acho que vale a pena aqui mostrar a questão dos alinhamentos. O Rafael Carvalho fez esse vídeo maravilhoso, e os alinhamentos mostram a tecnologia que envolveu uma civilização em comum que ocupava o globo terrestre. É uma mesma civilização que estava espalhada pelo globo, com o mesmo conhecimento, com um acordo. Eles estavam de acordo para fazer coisas que tinham a ver com a energia livre, estabilização da Terra e provavelmente outras coisas que a gente não conhece ainda, a estabilização da grade eletromagnética da Terra, e de qualquer forma
alguma coisa aconteceu com a Terra, que foi esse deslocamento, que gerou o deslocamento do eixo e que gerou a sua destruição por completo, né? Embora, né, como eu falei, o descongelamento já viesse há centenas de milhares de anos, deslocando essas terras, encolhendo o que era a Atlântida. As águas foram tomando a Atlântida durante centenas de milhares de anos, até que a porção final da Atlântida de Platão, aquela perto ali dos Pilares de Hércules, na Ilhas dos Açores, aquela região ali, afundou por um grande terremoto final que gerou grandes tsunamis, engoliu e varreu a região do Peru e varreu outras regiões em comum, tá? Então, observe isso aí, vou ficar quietinha aqui, acho que eu vou tentar me encolher ao máximo aqui para vocês verem, assistam isso. Há muitos mistérios, literalmente, envolvendo o nosso planeta. Se traçarmos uma faixa saindo do Planalto de Gizé, no Egito, até a misteriosa Ilha da Páscoa, e continuarmos o trajeto em linha reta até darmos uma volta completa no planeta, encontraremos em todo o mundo estruturas ancestrais e locais considerados sagrados por todos os povos. Este círculo de 100 km de largura passa por muitos sítios arqueológicos ancestrais ao redor do globo. No Egito, temos o Planalto de Gizé, e seguindo em linha reta, ainda no Egito, temos o Oásis de Siwá, onde se localizava o oráculo do deus Amon. Até mesmo Alexandre o Grande dirigiu-se ao Oásis de Siwá para consultar o oráculo de Amon. A presença humana no oásis está atestada desde o Paleolítico. Continuando nosso caminho, passamos por Tassili-Anjar, localizada em uma região montanhosa do sudoeste da Argélia. É um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Uma impressionante coleção de arte rupestre pré-histórica, com mais de 15.000 gravuras, esculpidas, desenhadas e pintadas nas rochas. Tassili-Anjar retrata as inúmeras mudanças climáticas ocorridas por séculos na região, a passagem milenar das migrações animais e a evolução constante da espécie humana ao longo da fronteira do deserto do Saara, desde 10.000 a.C. até nos primeiros séculos da nossa era. E seguindo em linha reta, passamos no interior da África Ocidental, na região do Mali. Encontramos o povo Dogon. São cerca de 200.000 indivíduos, e a sua maioria vive em aldeias penduradas nas escalpes de Bandiangara. Possuem um conhecimento muito precioso do sistema estelar de Sírius e dos seus períodos orbitais. Os sacerdotes Dogon dizem que sabem desses detalhes, que aparentemente são transmitidos oralmente e de forma secreta, séculos antes dos astrônomos. Esses conhecimentos foram publicados pela primeira vez em 1950 no A Sudanense Sirius System, escrito pela antropóloga francesa Germaine Vieterle e Marcel Griaul, que viveram muito tempo com os Dogons, no final dos anos de 1940. Os dois cientistas ganharam a confiança dos sacerdotes, até o ponto deles lhe confiarem esses notáveis conhecimentos, muito ligados às suas crenças religiosas. Para os Dogons, toda a criação está vinculada à estrela que eles chamam de Potolo, que significa estrela-semente. Segundo os Dogons, a criação começou nessa estrela, qualificada pela astronomia como uma anã branca, e que os astrônomos modernos chamam de Sirius B, a companheira muito menor da brilhante Sirius A, da constelação Cão Maior. Os Dogons sabem que a Potolo tem uma enorme densidade, totalmente desproporcional ao seu reduzido tamanho, e acreditam que isso deva-se à presença do Sagala, um metal extremamente duro e desconhecido na Terra. Continuam descrevendo que as órbitas compartilhadas de Sirius A
e a da Sirius B formam uma elipse, com Sirius A localizada em um dos seus focos. Os dogmas também dizem que a Sirius B demora 50 anos para completar uma órbita em volta de Sirius A. A astronomia moderna estabeleceu que o seu período orbital é de 50,4 anos. Igualmente intrigante é a sua afirmação de que Sirius B gira em torno do seu próprio eixo e demora um ano terrestre para terminar este movimento. Alguns astrônomos afirmam que isso é possível. Mas o que é realmente assustador é o conhecimento que dizem ter sobre o terceiro astro do sistema Sirius, descoberto apenas recentemente pelos astrônomos. Os dogmas explicam os seus conhecimentos astronômicos do sistema Sirius de uma forma muito simples. Seus antepassados os adquiriam de visitantes anfíbios extraterrestres, chamados por eles de Gnomons, proveniente da estrela Ptolo, Sirius B. As descrições feitas pelos dogmas são muito precisas. Conta que os Gnomons chegaram pela primeira vez do sistema de Sirius em uma nave espacial, que girava em grande velocidade quando descia e que fazia um barulho tão forte quanto o rugido do vento. Os dogmas acreditam que os deuses Gnomons vieram de um planeta do sistema Sirius há 5 ou 6 mil anos atrás. Na linguagem Dogon, Gnomon significa associado à água, bebendo essencial. Segundo as lendas, os anfíbios Gnomons viviam na água, e os Dogons referem-se a eles como senhores da água. A arte Dogon sempre mostra os Gnomons parte humanos, parte répteis, lembrando muito os semideuses anfíbios ou Anis dos relatos babilônicos e o seu equivalente sumério, Enki. Os textos religiosos de muitos povos antigos referem-se aos pais de suas civilizações como seres procedentes de fora da Terra. Coletivamente, isso é interpretado por algumas pessoas como a prova da existência de vida extraterrestre que estabeleceu contato com o nosso planeta em um passado distante. E atravessando o Oceano Atlântico, nossa linha passa pela Amazônia brasileira, onde se encontra uma grande quantidade de antigos e misteriosos geoglifos, recentemente descobertos devido ao desmatamento. Acredita-se que dentro desses mesmos alinhamentos estejam localizadas as pirâmides perdidas da Amazônia brasileira. E nos aproximando do Peru temos diversos sítios importantes, como Machu Picchu, Nazca, Ollantaytambo, Sacsayhuamán e o misterioso povo de Paracas, com 2 metros de altura e crânios extremamente alongados. Seguindo em linha reta, adentrando o Oceano Pacífico, chegamos na Ilha de Páscoa e seus incríveis moais. Atravessando o oceano, chegamos no templo de Preanviar, o antigo templo hindu dedicado ao deus Shiva, em suas manifestações como os deuses da montanha, Sikaresvara e Bradesvara. Está situado no alto de um penhasco de 525 metros nas montanhas do Camboja. E ainda no Camboja passamos por Angkor Wat. É o maior e mais bem preservado templo dos que integram o assentamento de Angkor. A antiga cidade de Angkor abrange uma extensão em torno de pelo menos 3.000 km². O templo de Preanviar e o templo de Angkor Wat fazem parte do mesmo gigantesco complexo. Seguindo em frente em território tailandês, encontramos o templo Sukhothai, Phia em Myanmar, Khajuraho na Índia, Mohenjo-daro no Paquistão, situado na província de Sindh. Construído por volta do século 26 a.C.,
foi um dos maiores centros populacionais da antiga civilização do Vale do Hindu. E mais à frente temos Persépolis, no Irã. A cidade de Persépolis manteve a função de capital cerimonial, onde se celebravam as festas de Ano Novo. Construída em uma região remota e montanhosa, Persépolis era uma residência real, visitada principalmente na primavera. Ur, no Iraque, foi uma importante cidade-estado na antiga Suméria, datada de aproximadamente 6.000 anos. Local de nascimento do patriarca sumério Abraão, que espalhou suas crenças religiosas, que deram origem posteriormente às religiões abraâmicas ao redor do mundo, dando fim à era da deusa mãe e o início da hegemonia do Deus Pai. A próxima cidade em nosso caminho é Petra. É uma cidade histórica e arqueológica, localizada no sul da Jordânia. A cidade é famosa por sua arquitetura esculpida em rocha e por seu sistema de canalização de água sofisticado. Petra encontra-se na encosta de uma bacia entre as montanhas, identificada por alguns como sendo a bíblica Monte Or. E finalmente chegamos exatamente em nosso ponto de partida, o Planalto de Gizé, no Egito. Apesar desses sítios datarem de diferentes linhas de tempo, a maioria foi construído sobre as ruínas de sítios sagrados e bem mais antigos. Alguns remontam a momentos perdidos no tempo. Esse alinhamento circular é tão largo quanto a linha do Equador. Se tomarmos essa linha como sendo a linha do Equador, então o Polo Norte se encontra aqui, e a triangulação formada vai de Nazca a Gizé, e iguala exatamente a forma da Grande Pirâmide. Mas não para por aí. A distância de Nazca e Gizé é a mesma de Gizé até Teotihuacan, no México. O mesmo ocorre com a distância de Angkor Wat e Nazca, e Mohenjo-Daro e a Ilha de Páscoa. A distância entre a Ilha de Páscoa e Gizé é de 10.000 vezes o número dourado, π. A distância de Angkor Wat até Gizé, multiplicado pelo número dourado, é igual à distância entre Gizé e Nazca. A distância de Gizé e Nazca, multiplicado pelo número de ouro, igual à distância entre Nazca e Angkor Wat. Os Incas chegaram em grande volume e eles eram em menor volume. Existem centenas desses esqueletos de Paracas, não é uma cabecinha ou duas, centenas deles em museus, ok? E há sítios de muitas centenas encontrados em regiões de Paracas, tem também na região de Cusco, mas especialmente ali em região de Paracas, que é 200 quilômetros de Lima, aproximadamente. Isso não é um Homo sapiens, ponto. Se não é Homo sapiens, peraí, só por causa disso, a história do mundo tem que ser reescrita, porque eles existem. Esses esqueletos são centenas deles. Não é Homo sapiens. Homo sapiens tem 3 placas cranianas, eles têm 2. Os olhos são diferentes, né? A ossatura toda é o dobro de massa óssea do que a nossa. Eles tinham nervos na cabeça que vinham para baixo dos ombros. Peraí! É por isso que vários povos do mundo acabaram deformando a cabeça das crianças Homo sapiens, e fica horrível a cabeça, faz um pequenininho, né? Fica pequenininho assim, meio, né, com cara de pepino, puxa os olhos assim, porque o crânio do Homo sapiens não dá para deformar porque o volume é menor, né? E o crânio desses é naturalmente assim, porque crianças, de montes delas foram encontradas, elas já nascem assim. O que pode ser que eles moldem para dar uma acertadinha a mais, mas eles já nascem com esse tipo de volume na cabeça, cabeça alongada, o que significa que eles estiveram presentes em várias regiões do mundo e que
Era por isso que vários povos primitivos Homo sapiens, acabaram deformando suas cabeças para louvar os deuses, né? Por isso que Akhenaton, Nefertiti eram representados com esses crânios alongados, ou porque eles os tinham, ou porque então eles conheciam a história de deuses com esse tipo de crânio alongado. Ok, pessoal? Portanto, o elo perdido da humanidade é a verdadeira história da humanidade que tem que ser reescrita. E as provas já existem, basta você estudar e procurar por elas. O problema é que eles não são encontrados em livro de história. Não é no livro de história que você vai encontrar a verdadeira história da humanidade. Você vai encontrar no livro de história a história que tem interesse, grupos seletos com poder de controle da humanidade, de contar histórias, como acontece hoje em dia, com guerras, terrorismo, contado do jeito que você tem que acreditar, porque hoje continua a mesma coisa. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe a manipulação que existe. Se você continua assistindo televisão, né, e achando que isso está te dando a informação que você precisa. Portanto, o que eu falo no método da integração para os meus alunos é um banho de informação. O método da integração 2.1, eu fiz um acerto nas aulas e passou de 40 horas aula para aproximadamente 60 horas aulas. Tá? Então, um volume de informação que tem lá, o volume do conhecimento, é um início de um processo de transformação. Sem informação, sem conhecimento, você pode ficar pulando de cursinho em cursinho, que você não vai se transformar da maneira que você quer, né? Agora, se você estiver flertando com a espiritualidade, fique confuso, atirando para todos os lados e achando que você está conseguindo ordenar a informação. Mas a informação não está ordenada. E a única coisa que você vai fazer enquanto você não sabe ligar as coisas é ficar mais e mais confuso. Tá? O papel do método da integração é alinhar isso para você. Esse é meu papel. Por isso que eu só posso contar pinceladas em esses eventos gravados ou ao vivo, tipo lives, porque a quantidade da informação é enorme e eu uso a minha didática para alinhá-la para você. E é por isso as viagens, né? Então nós vamos viajar para o Peru, que agora em agosto, venha conosco, porque lá eu vou contar coisas que eu não contei aqui, e não contei em nenhum vídeo, e lá nos locais eu vou mostrar e vou falar coisas que só para esse grupo. Bom, muito bem. Nós vamos dar uma parada aqui. Deu para pegar bastante coisa aqui, né? A nossa amiga, posso falar assim? Maria Pereda, ela é formada PhD na Teologia. Bom, nós estamos com 1h30, tá? Mas esse vídeo vai ser um pouco mais alongado, porque eu não quero fazer mais um outro para comentar isso aqui, que precisamos tirar aqui as dúvidas, tá, gente? Ialdins, posso dizer assim, povo de Ial, né? Ialdim, povo de Ial, Ialdins, pessoas de Ial, pessoas do Eterno. Muito bem, nós estamos aqui com um miticismo, tá? Que são, eu estou chamando aqui de seres humanos, que a ufologia diz que são extraterrestres e que somos descendentes, como você mesmo viu o rapaz lá, com uma grande descoberta de alinhamento de tudo que ele está falando sobre as construções alinhadas, e ao mesmo tempo ele se perde, né? Se perde aí em achar esse pensamento aqui. Agora deixa eu tentar explicar para você. As primeiras raças, as primeira, segunda, terceira raça, digamos aqui, eles eram seres que eles não havia o verbo, não havia uma pronúncia. Esses seres, eles eram seres humanoides, ou seja, seres que aparentemente
seres humanos, mas com uma outra forma e um outro tamanho, uma outra personalidade. Mas eram seres não de outros planetas, eram seres daqui mesmo, desta Adamar, deste planeta. E estes seres, eles não tinham uma comunicação que possa se dizer que havia um verbo, havia uma pronúncia. Por isso que, se você for procurar a língua sagrada, você vai encontrar a Senza e a Vatã. São as línguas mais antigas, que posso dizer as primeiras línguas. A Vatã era a língua dos pássaros. As pessoas falam a língua dos deuses, né? Na verdade, essa língua destes seres, metade cabeça animal, metade corpo humano, eles não tinham uma conversa verbal, e sim por uma telepatia. Não posso dizer que eles tinham seja, quando o ser humano ele tem, não é bem o ser humano, mas eu quero falar a onisciência, não onisciência, tá? Telepatia não é onisciência. A telepatia é a comunicação sem pronúncia, sem verbo, sem a palavra. A onisciência é aquilo que já sabe o que você vai dizer antes de você falar, antes de você pensar. Ou seja, isto é onisciência, tá? Então estes seres aqui, eles não eram seres de um outro planeta, como aqui a ufologia, como aqui pode se afirmar que é os Greens, é os reptilianos, é Anunnakis. Não, negativo, tá? Não tem nada a ver. Estes seres, eles evoluíram e foram para outros planetas, porque eles descobriram que o nosso planeta, a nossa Adamar, ela a cada 360 milhões de anos, ela passa por um processo. E esse processo, há um movimento que vem e um movimento que vai. Então estes seres, que são seres bastante e muito evoluídos em toda a ciência do sopro da vida, que é do Huayao, estes criaram espaçonave, criaram base extraterrestres em outros planetas e fizeram suas construções. Estes seres, eles tinham em média de 6,5, 7 a 8 metros, como esse de 7 metros. Eles tinham essas formas, certo? Tinham essas formas, não forma como uma forma como esta aqui, que só passou a existir, segundo a ciência e a história com H, já na era dos lemurianos, depois desse último cataclismo que deu-se, que chamam-se de dilúvio. Então surgiu aí esses seres que chamamos de lemurianos, que já tinha uma imagem e essa forma que nós temos hoje. Por isso façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então quem é que estava ali? A religião diz que era o Pai, o Filho e o Espírito, né? Essa palavra Espírito, ela vem de seres. A palavra Espírito, ela vem de seres, né? Não seres extraterrestres, né? Esses seres, eles passaram a ser extraterrestres porque eles passaram a sair dessa Adamar, sair porque sabiam o que ia acontecer, né? E os que não saíram, eles vieram para uma terra aonde tudo começou, aonde é Brasil, Planalto, é um local onde tudo começou. Planalto é
aqui no Brasil é o local mais antigo do mundo e aonde foi o primeiro lugar a ser habitado. Por quem? Por estes seres aqui, tá? Estes seres, eles não tinham forma, eles não falavam e eles não tinham uma comunicação. Estes seres, eles ainda existem. Estes seres, eles se apresentam. Eles se apresentam às pessoas, propriamente dita ufologista, e eles se deixam se acreditar que eles são extraterrestres, porque mesmo assim não adianta dizer que eles são terrestres, porque a pessoa não vai acreditar nele. Mas a ciência, como diz, que já tirou o seu DNA dos extraterrestres e descobriu que o DNA dos extraterrestres também é compatível com o dos seres humanos. Por que é compatível? Porque nós somos seres, somos criados, somos genética deles. Negativo. Eles têm a nossa genética, porque eles são seres humanos que evoluíram e foram para outros planetas, construíram em outro local, em outros planetas, para escapar do que acontece. O que acontece aqui nessa Adamar não é que acontece por causa do pecado, por causa da religião, por causa de Rassatã, por causa de Lúcifer, por causa de Samael. Isso tudo é mitologia. O que acontece com a Adamar é porque acontece com ela. Ela passa por esse trajeto, sempre passou. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ela passa por isso. E está passando novamente por esse movimento, nesse exato momento, tá? Então esses seres, eles eram seres humanos. E quando o Eterno diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quem foi que ele chamou para ele dizer a nossa imagem e semelhança? Ele chamou estes seres. Agora, o que é a semelhança que nós temos destes seres? De construir, de fazer, de agir, de pensar, de raciocinar. Essa é a semelhança, essa é a imagem. Entenda que quando um filho faz aquilo que o pai faz, a pessoa olha para aquela criança e diz, olha, ele é todinho um pai dele. A pessoa olha e não vê aparência naquela criança. Mas o que ele está querendo dizer? Ele é todinho um pai dele. Olha, ele parece com o pai dele. Até o jeito dele de se coçar, dele se virar, dele olhar, dele ficar com raiva, das atitudes dele. Então, isso quer dizer imagem. Isso quer dizer semelhança. Semelhança, não a cor, não a aparência, não a altura, a estatura, não a gordura, a magreza, a cor. Negativo. Não é isso aí, essa aparência aí, não. É no que ele faz. O que ele faz? Ele faz o carro, ele faz o avião, ele faz a casa, ele faz o barco, ele faz o celular, o computador, ele faz a espaçonave. Então ele faz porque ele é a imagem, ele é a semelhança de quem? Do Criador eterno soberano. Então hoje está sendo desmistificado o fato de você precisa ser salvo. Como ser salvo se eu sou semelhança do que é eterno, daquele que é eterno? Então, queridos, aqui com esse 13º vídeo, eu quero deixar bem claro essa desconstrução, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Este povo aqui, ele trabalhava com a goétia. O que é a goétia? A feitiçaria, a bruxaria, a magia. O que hoje os seres humanos, a religião fala que é isto. Mas antigamente isso aqui era o Ruaiá. O que é o Ruaiá? O sopro do eterno. Fôlego. E o que é o eterno? O eterno é teu DNA, o eterno é tuas digitais. As tuas digitais, ela é o 666. O 6 é a criação do ser humano. O 9 é o universo. Esse número 666
ele não é um número da besta. Besta é o desentendido, é o desinformado, é o que não pesquisa, o que não estuda, o que não faz por onde sair dessa matrix da religião e do governo legislativo. Agora, é importante que você tenha uma consciência, entendimento, uma compreensão de um raciocínio e entender que esses nomes corrompidos, quem deu foi a religião. Esse povo aqui, eles não se corromperam. Esse povo aqui, eles se desenvolveram e eles existem. E nesse período de tempo que vai acontecer agora, eles estão aparecendo sim, né? Uns chamam de demônio, né? São demônios, são seres maléficos, são melahim, são melachim, são uns querubins, são ruins, e não tem nada a ver com a realidade. Por isso que os egípcios, assim como os incas, que são os mais antigos, culturas mais antigas, mas que apresentam estes seres, né, que chama aqui o ídolo Chat, né, quer dizer a salvação, a palavra Chá. Eles apresentam estes seres como seres que eles chamam de deuses, que na verdade são ídolos, mas que na verdade eram seres humanos que fizeram sua história, que fizeram o seu acontecer, fizeram alguma coisa, né? Como aqui as Amazônias, né? E outros seres que existiram, né? Como os gigantes. Agora está sendo muito tocado, aí fala, são os filhos de anjo. Mentira. São filhos de... os filhos de Enak, são os filhos de Nephilims, que é os filhos de anjo. Não tem nada a ver. Esses seres, nessa época, que eles tinham 6, 7 metros, 8 metros, 10, 15, 30 metros de altura. Esses seres, eles tinham esse tamanho porque o oxigênio aqui, ele não era como é hoje. Então o oxigênio é que faz com que os seres sejam mais frágeis, viva menos e sejam tamanhos menores. Aonde o oxigênio ele é mais denso, que ele é mais baixo, o que acontece? Os seres humanos são maiores, de 2 metros, de 1,80 m e por aí vai, né? Nossa região, Brasil, Amazônia, aqui por exemplo, ela é uma região onde só é quente e úmido. E por ser quente e úmido, os seres daqui, os nativos daqui mesmo, como eu, eles são de 1,5 m a 1,70 m, né? Muito 1,80 m. Então, tudo isso precisa você pesquisar para entender acerca destes seres que existiram e alguns que ainda existem. E vai passar a aparecer, vai passar a acontecer, né? Vai passar a acontecer por quê? Porque nesse exato momento a Adamar está passando por um processo de finalização, aonde só existe um lugar aonde não há cataclisma, não há abalo sísmico, não há terremotos. Esse lugar é um lugar onde está no eixo, é um lugar sagrado, é o trono de Iau. E esse lugar é onde tudo começou, onde todas as raças começaram aqui, aonde foi o primeiro lugar a ser habitado, Planalto. E esse lugar é onde tem os 2 grandes rios que cercam o Éden, que a religião enganou, mentiu, dizendo ser lá para a região do Oriente, onde está lá a Síria, onde está o Iraque. Isso aí é uma mentira da religião. Pesquise, porque você vai descobrir que existe um lugar aonde é o trono do Eterno, trono de Iau. Este é o nome do Eterno, Iau, na raiz da fala humana.
desconstruir todo o miticismo. Não adianta eu desconstruir a religião e eu saio de uma matrix e eu entro noutra da ufologia, dos extraterrestres, e ficar dizendo que os extraterrestres vieram, tiveram uma participação aqui. Negativo. Eles saíram e eles estão construindo, eles construíram, eles existem sim, porque são seres humanos evoluíram que saíram daqui, mas que deixaram a sua participação aqui, e através deles, pessoas descendentes deles também com esse entendimento construíram, estão construindo e estão fazendo coisas muito grandes também, que você fica preocupado pensando no que nesses megalíticos, nessas construções, nesses templos, porque são parecidos, porque são um povo só. Quando eu falo um povo só, você está pensando que eu estou me referindo ao Jardim do Éden. Jardim do Éden é uma mentira. A história fala bem claramente que os seres humanos, assim como eu, você é hoje, esse ser humano, ele veio a existir dos povos lemurianos, depois dos Atlântida, depois do cataclismo, depois do movimento. Então, esses seres humanos, eles eram de cor preta. E os que sobraram, que sobreviveram dos lemurianos, eles eram de cor pele clara, olhos claros, que eram os arianos, o mesmo que os cairos. E você tem que entender que estes seres humanos também se mixigenaram, se misturaram com estes aqui, que surgiram através, né, dos lemurianos. Então, quando eu falo que tudo começou aqui, que tudo começou de um povo, que tudo começou de uma sabedoria só, eu não estou me referindo em Adão e Eva. Isso é uma historinha, tá? Que está sendo desconstruída de 2010 para cá, e que agora não dá mais para segurar essa mentira, tá bom? Nem pela cor, nem pela história, nem pelo pecado da maçã, nem pela serpente, nada disso está sendo, tudo está sendo desconstruído, tá? Então, estes gigantes, assim como os seres extraterrestres, que na verdade esses seres extraterrestres são terráqueos, são seres humanos da primeira, segunda, terceira raça, antes dos Atlântidos. Esses construíram espaçonaves, deixaram a sua história, deixaram para mostrar que eles existiram aqui, que eles estiveram aqui, né? E eles continuam aqui conosco, continuam sempre nos visitando, continuam sempre nos auxiliando, nos ajudando, fazendo a evolução, né? Você não consegue entender como é que um ser humano cria um celular, como é que ele cria um computador, como é que ele cria, né, uma televisão, como é que ele cria isso, como é que ele dormiu e acordou, pegou um papel e foi para lá escrever, e foi montar e criou uma máquina, criou um robô que pensa, que raciocina, que faz backup. Então, meu querido, há uma participação de célula, há uma participação molecular. Eu não estou tirando aqui a existência do eterno Criador soberano que está sobre todos nós, que chama-se fôlego da vida, que chama-se o fôlego, o sopro, que é a vida. Quando se fala assim eterno, nós somos eternos, sempre fomos eternos. E para você entender, para finalizar esse assunto, quero deixar bem claro como é que você acredita que o mundo não está no maligno. Como é que eu vou acreditar no Ial de Wallace Ial? Eu te digo uma coisa, que você precisa entender
da seguinte forma: quando você olhar para os planetas, quando você olhar para as estrelas, para o espaço, para o firmamento, para o chamayal, e você vai entender que nada sai do controle do Eterno. Nenhum adianta, nenhum atrasa. Todos fazem o que tem de fazer sem nada sair do seu lugar. Por que que ele, o Eterno Criador Soberano, permitiria que um elemento, uma mitologia, sentasse em um trono e governasse isso aqui? E entregasse você na mão do sei lá, do aconteceu, do descaso. Isso é religião que passou essa informação meticulosa, mentirosa para os seres humanos, para prender, para amarrar, para proibir dele conhecer o que é o 666. O que é o 666? O 666, ele sempre existiu, porque é o universo. O 666, ele sempre existiu porque são as 4 letras. As 4 letras são os 4 números. Os 4 números são o teu DNA. São 4 letras, são 4 números. Nossas digitais, ela é a assinatura do Eterno. Só você tem, porque você é único, assim como o nosso Pai Eterno é o único Criador, Eterno, Soberano. Nós também somos único neste universo. Ninguém tem as digitais que você tem. Então não se deixe daqui para frente se enganar. Você tem a assinatura do Eterno Criador Soberano. Nosso coração, nossa respiração, ela trabalha dentro de um som, dentro de uma capacidade de som, emitindo som todos os instantes. E esse som, essa frequência é a mesma do universo. É a mesma do universo, que é 432 Hz. Então é importante você sair deste engano, sair dessa mitologia, deste miticismo que só te trouxe para todos nós o pavor, o terror e o medo. Quero deixar a todos meu abraço, fraternal abraço, e Shalem a todos. Sejam todos abençoados, sempre abençoados, em nome do Eterno Criador Soberano Yahweh. Shalem. Shalem a todos. Aleluia.